Vamos então estar à conversa com o Sr. José Furtado Fernandes, que foi deputado na Assembleia Constituinte de 75-76, tal como outros torrienses, nomeadamente o Dr. Afonso Moura Guedes e Alberto Avelino. Isto numa altura em que passam 50 anos sobre a aprovação da Constituição que resultou, no fundo, da Revolução dos Cravos. Agradeci ao Sr. José Furtado Fernandes o facto de ter aceito o convite para esta entrevista e perguntava-lhe, em primeiro lugar, digamos, que memórias é que guarda dessa experiência que foi a Assembleia Constituinte, que importância é que teve para si também, digamos, a vivência dessa experiência? Bem, em primeiro lugar, queria saudá-lo, queria agradecer esta entrevista. Repare, eu no 25 de abril de 1974 tinha 22 anos. Para uma pessoa com 22 anos e ter uma revolução, é fantástico, não é? É a sensação de nós estarmos no sítio certo, à hora certa. O que lhe posso dizer é que fiquei muito motivado para a participação política, como aliás aconteceu com a generalidade dos portugueses. Nas várias sessões de esclarecimento e comícios que foram feitos, as salas estavam sempre cheias. Iam pessoas às vezes praticamente com bebés, pessoas de todos os estratos etários. Portanto, depois de um regime autoritário de várias décadas, não é? A promessa da democracia, que foi feita pelo movimento das Forças Armadas, desde logo no seu programa, democratizar o país, era uma promessa apelativa para o povo português. Obviamente que aprovar uma Constituição não foi carregar num botão. Houve um processo turbulento. Aliás, chamou-se a esse processo o PREC, o processo revolucionário em curso. Teve várias vicissitudes, não veio agora a propósito detalhá-las, mas conseguiu-se, após o 25 de novembro, conseguiu-se estabelecer uma base para redigir a Constituição. Assinala-se precisamente amanhã os 50 anos Exatamente. da aprovação da Constituição. Simultaneamente, o Sr. José Furtado Fernandes desempenhou também funções num governo provisório do Almirante Pinheiro de Azevedo. Eu pertenci a este governo, tinha 24 anos. Costumo dizer que isso só é possível numa revolução, bem evidente. Como secretário de Estado, portanto, da formação profissional. Inserido no Ministério do Trabalho, de que era ministro o capitão Tomás Rosa, um indivíduo que pertencia àquela ala moderada do MFA. Foi uma experiência muito interessante, e que teve, se quiser, dois capítulos, um até ao 25 de novembro, ainda com muita turbulência, e outro após o 25 de novembro, em que, enfim, no Ministério do Trabalho já era possível haver alguma serenidade para se poder governar. Como calcula, o Ministério do Trabalho naquela altura era o centro do vulcão. Passava pela Praça de Londres, à noite, de madrugada, havia sempre luzes no Ministério do Trabalho, não é? Portanto, eu vivi isso na primeira pessoa. E foi, de facto, uma experiência muito interessante, porque não só tomei contacto com o trabalho da Constituinte, enquanto deputado constituinte, mas também com o ambiente que se vivia no sexto governo provisório, que foi o maior governo dos governos provisórios. Esteve em funções até ao verão de 76. Muito bem. E como é que José Furtado Fernandes iniciou, digamos, a sua vida cívica e política? Foi aqui em Torres Vedras, não foi? É um torriense? Ora bem, eu comecei a sobressair, entre aspas, na Faculdade de Economia. Então chamava-se, não tem o nome de hoje, que é ISEG, chamava-se ISCEF, Instituto Superior de Economia e Finanças. Enfim.
E comecei a falar nas reuniões gerais da UNES, etc. Enfim, obviamente que não era movimentos ligados ao Partido Comunista, não era, mas também não era da situação, como se ia na altura da situação, também não era da situação. E comecei aí, se quiser, a sobressair, em termos académicos. Em Torres Vedras, nós tivemos, quando eu digo nós, era um grupo de pessoas, tivemos um colégio chamado Francisco Sanches, muito interessante porque era um colégio que dava aulas noturnas para estudantes trabalhadores. E dávamos um ciclo num ano. Eu dava matemática e as pessoas trabalhavam de dia e estudavam à noite. E iam fazer exame ao liceu. Mas agora, já mais no domínio político, vou-lhe dizer uma coisa. Nós, na altura, pensámos, talvez fazer sábado à noite umas sessões sobre economia, por exemplo. Uma das pessoas que foi convidada para fazer essa sessão foi o engenheiro António Guterres. Isto é interessante. Ele veio cá, fez a sessão e, passado pouco tempo, nós fomos avisados. Os colégios é para ensinar. Se fazem mais sessões dessas, nos sábados à noite, a gente fecha o colégio. Era tão simples como isto. Isto no tempo de outra senhora. No tempo da outra senhora. Isto dá o ar do tempo. Mas vou-lhe dizer mais aspectos em que também me envolvi aqui em Torres. Fui escoteiro não se deve dizer, sou escoteiro. Somos escoteiros toda a vida. E pertenci ao agrupamento de Torres Vedras. E então nós tínhamos o Cineclube nesse tempo. E era eu que escolhia os filmes. E sabia que esses filmes depois iam ser, entre aspas, inspecionados também pela PIDE. Eu lembro que uma vez, um dos filmes que escolhi foi Vêm Aí os Russos, que era um filme cómico, mas que parecia a bandeira da União Soviética. E tive também alguns recados para eu ter cuidado com os filmes que escolhia. Bem, isto dá-lhe uma ideia de como é que se vivia em Torres Vedras naquele tempo. Isto foram situações que eu vivi diretamente, e, portanto, posso falar sobre elas. E no período, digamos, pós-revolução, há, digamos, histórias, peripécias que recordo de forma particular? No período pós-revolução há realmente coisas que lhe posso contar. Vamos ver. Na campanha eleitoral para a Constituinte havia uma enorme turbulência nas sessões. E a primeira coisa que os oradores tinham que fazer era verificar qual era a porta do cavalo. Entendendo-se por porta do cavalo, exatamente para onde é que nós havíamos de fugir. Eu fui eleito sempre, e quando eu digo sempre, depois também para a primeira Assembleia Legislativa, etc., por Santarém, por Distrito de Santarém. E devo dizer que o único sítio onde tudo correu serenamente foi em Fátima. Eu atribuo isto a um milagre, devo dizer. É devoto? Sou católico. Mas, enfim, ironicamente, atribuo isto a um milagre. Era assim. As pessoas eram interrompidas, havia turbulência. Mas nós até achávamos interessante, devo dizer. Embora fosse cautelarmente de ter em conta onde era a porta do cavalo, não vá haver aí um problema qualquer que nós tivéssemos que sair rapidamente. Eram tempos, no fundo, de toda uma vivência diferente, não era? Era um país novo que estava a nascer. Era um país novo que estava a nascer. Estávamos no estado nascente, efetivamente. E depois, digamos, da sua passagem pela Assembleia Constituinte, continuou a ter, digamos, atividade política ou finalizou aí a sua atividade? Continuei. Eu fui novamente eleito deputado à Assembleia da República. Portanto, outra vez por Santarém, outra vez pelo PPD. Depois saí,
Em 1979 saí de facto do PPD e mais tarde, em 1983, voltei a ser deputado. Aí num grupo chamado ASDI, Ação Social Democrática Independente, a que pertencia também o Dr. Magalhães Mota, enfim, fundador muito importante do PSD, e fui deputado aí numa aliança que nós fizemos com o Partido Socialista. Nessa altura eu era diretor pessoal em Setúbal, tentei conciliar ser deputado com ser diretor pessoal, não havia possibilidades. Preferi a carreira profissional, porque, enfim, achei que era importante e, efetivamente, a ASDI cessou a sua atividade e, a partir daí, nunca mais me filiei em partido nenhum. Portanto, eu não tenho filiação política há décadas, Claro que acompanho a vida política, gostei muito da experiência política que tive, ela foi para mim muito importante, Olha, até para o exercício das minhas funções profissionais enquanto diretor pessoal, porque eu estive sempre ligado às questões de trabalho. Eu fui o responsável nacional pelos socioprofissionais do PPD. E os socioprofissionais era exatamente a ligação entre o partido e os sindicatos. Fui responsável nacional, pertencia a várias comissões políticas. E depois, em Setúbal, fui diretor pessoal, em que a minha função foi exatamente negociar com os sindicatos e com as comissões de trabalhadores. E para além, digamos, dessa experiência profissional nessa empresa em Setúbal, teve também outras experiências profissionais? Sim, depois tornei-me consultor e formador, sempre na área das questões dos recursos humanos e do comportamento organizacional. E terminou o seu curso de Economia também? Economia e Direito. Fez os dois cursos? Fiz Economia e Direito e pós-graduei-me em Orientação e Mediação Familiar. Tirei Economia no atual ISEG, tirei Direito na Faculdade de Direito de Lisboa e pós-graduei-me em Orientação e Mediação Familiar na Universidade Católica Portuguesa. Hoje, pro bono, em voluntariado, acompanho casais. Muito bem. O Sr. José Furtado Fernandes há pouco referiu ao facto de ter trabalhado em Setúbal durante alguns anos. Portanto, houve um período da sua vida em que esteve mais afastado de Torres Vedras, mas manteve sempre algum contacto com Torres Vedras? Sim, tinha cá os meus pais, vinha cá visitá-los durante o ano, depois no verão. Aliás, a casa onde eu moro com a minha mulher em Santa Cruz era a casa dos meus pais, portanto tive sempre esta ligação, necessariamente mais intensa nesse período, no período anterior ao 25 de Abril, no período posterior ao 25 de Abril, porque eu fiz muitas sessões de esclarecimento no Conselho de Torres. Aliás, essa fotografia que mostrei em Runa com o Dr. Afonso Moura Guedes, nós praticamente fomos às freguesias todas, e aqui também em Torres. Eu lembro-me de uma sessão que fizemos, por exemplo, de Teatro Cine, não é? E portanto aí houve uma grande aproximação, depois isso mitigou-se, eu comecei a trabalhar em Setúbal, etc. Mas mantive sempre uma ligação por razões de facto familiares. É mesmo de Torres Vedras? Sou mesmo de Torres Vedras, nasci em frente do Hospital de Torres. Muito bem. Na vivenda Maria José, que já não existe. Na altura já ficava um bocadinho deslocado do centro de Torres Vedras. Sim. Eu quando vinha aqui abaixo dizia à minha mãe, mãe, vou à vila. Vinha de bicicleta à vila, veja bem. E morava em frente do hospital. Falámos do presente, falando agora do futuro. O Sr. José Furtado Fernandes tem, digamos, projetos, desejos que gostaria de concretizar nos anos de vida que tem pela frente? Veja, hoje o que eu faço é voluntariado. Faço voluntariado com casais, também vou ao lar de idosos, onde tenho um programa chamado As Viagens Virtuais, que é justamente, no fundo, um programa de estimulação cognitiva, porque passo PowerPoints de cidades, de lugares, que penso que as pessoas que estão institucionalizadas conhecem e pergunto se já lá foram, o que é que acharam, lembram-se disto, lembram-se daquilo, lembram-se daquilo outro. Portanto, vou procurando colaborar. Também faço
orientação vocacional de jovens que estão hesitantes para o curso A, para o curso B, para o curso C. Hoje esse é um problema muito importante. É voluntariado, já tenho 74 anos, já tenho boa idade para isso. Procuro ir dando uma ajuda modesta. Muito bem. Estamos então a chegar ao final desta entrevista. Eu perguntava-lhe se queria deixar uma mensagem aos reitores da Torres Vedras, alguma mensagem especial aos municípios. Bem, a minha mensagem é naturalmente uma mensagem de esperança no futuro, não é? Esperança nos órgãos autárquicos, esperança que vão saber corresponder às necessidades de quem vive no concelho de Torres Vedras, que é de facto um polo de desenvolvimento aqui no Oeste e que tem todas as condições para continuar a ser atrativo para mais gente vir residir para aqui. Há ofertas de trabalho nos vários setores e, portanto, eu auguro um futuro promissor para a minha terra, para Torres Vedras. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.